Graça e paz, amados. Bom dia. Os irmãos estão felizes? Então dê um glória a Deus aí, meu irmão. Você está na casa do Pai para adorá-lo, para engrandecê-lo. Como a nossa irmã disse, é tudo sobre Ele, para a glória dEle, de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Que bom foi esse período de louvor e que bom foi esse período de oração. Então, meus irmãos, vamos orar agora para a gente mergulhar na palavra do Senhor, amém? Vamos pedir agora para que Deus fale conosco, que Ele nos ensine, que Ele nos ajude. Você crê que Deus tem uma palavra ao seu coração? Ah, como eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós. Quando eu abro a Bíblia, quando eu leio a Bíblia, quando eu me reúno com os meus irmãos, não tenho dúvida que Deus tem algo separado para cada um de nós, amém? Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Então vamos orar? Peça agora para que Deus fale ao teu coração. Peça agora. Pai amado, nos humilhamos diante da tua presença e nos colocamos mais uma vez, Senhor, diante de Ti pedindo, fala ao nosso coração, papai, fala ao nosso coração, fala ao nosso coração por meio da Tua palavra e principalmente por meio do Teu Santo Espírito, que é o autor dessa palavra, e que o Teu Santo Espírito use a minha vida, use a Tua igreja, e que entre nós haja essa santa interação e que possamos Te ouvir, que possamos Te compreender, que possamos sair daqui, papai, com uma direção clara e nítida e, sobretudo, que a gente possa estar dando fruto de tudo isso que pelo qual aprendemos, fomos ministrados, fomos ensinados. Não nos permita, papai, ter uma vida estéril, não nos permita ter uma vida inoperante, não nos permita perder tempo com futilidades, com coisas da nossa vida, ou quem sabe até coisas, eu diria, que não Te agradam. Pelo contrário, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Assim como o Senhor ajudou a cada filho Teu ao longo desses 2000 anos, assim como o Senhor ajudou os apóstolos, os discípulos, a igreja primitiva, assim como o Senhor ajudou tantos filhos no passado, ó Deus, mais uma vez Te pedimos, sê conosco e nos ajude, sê conosco e nos sustente, sê conosco e nos transforme, em cada dia mais e mais, para que cada um de nós sejamos aquilo que o Senhor realmente deseja, sejamos filhos, as irmãs filhas, toda a Tua igreja, uma igreja como uma noiva, adornada, ataviada, pura, limpa, ó Deus, que possamos ser aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Fala conosco e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então diga aí para o irmão que está próximo a você, Deus vai falar com você. Diga aí ao irmão, à irmã que está do seu lado, aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, Deus falará com cada um de vocês, Deus falará conosco, Deus falará aos nossos corações. Deixa eu te perguntar algo. Você é uma pessoa que persevera? Seja honesto, responda no seu coração. Você é uma pessoa perseverante, batalhadora, batalhador, que quando realmente tem algo que é importante, você crava uma estaca e nada nem ninguém te arranca daquele propósito? Enquanto eu falo, eu vejo alguns irmãos assim, amém, eu sou assim, glória a Deus, continue assim. Eu vejo outros irmãos assim, pastor, eu sou aquele servo que persevera em tudo. Persevero em algumas coisas, outras não. Você é um crente perseverante?
ou você talvez seja alguém que fale sobre isso, na perseverança. Você não persevera na sua vida com Deus, você não persevera na sua família, você não persevera no seu autocuidado, você não persevera no trabalho. Como que você é? A perseverança é algo importante para nós? Muito importante, tenho dúvida. E aqui sem julgamentos, né? Até porque a vida de cada um é um mistério, os dilemas de cada um são diferentes do outro. Então é muito fácil, quando a vida é favorável para nós, a gente perseverar, não é verdade? Você teve um bom pai, você teve uma boa mãe, uma boa educação, nunca te faltou a comidinha, o mingauzinho, você não sabe o que é dormir de estômago vazio, papai sempre foi presente, mamãe sempre foi uma rainha. Os ventos foram bons na tua vida. E quando os ventos são bons, o barquinho, você não precisa nem remar, você não precisa nem do remo, só levanta a vela e só vai controlando o leme, não é verdade? Sejamos honestos, tem pessoas que a vida é assim ou não é? É assim. Essa pessoa, para perseverar, é mais fácil ou não? Claro que é. O vento sempre foi bom, maridão sempre foi presente, a esposa sempre foi uma guerreira, os filhos nunca foram para o crime, nem para as drogas. O vento sopra, e quando até dá uma trégua o vento, não tem tempestade. Eu sei que todos nós temos as tempestades, mas admitamos, uns sofrem muito mais do que outros. Não é assim? Agora, de repente, se é o oposto. Se você cresceu em lares conturbados, sendo traído por irmãos, sendo traído por patrões, a vida te surpreendeu com certas doenças, aí perseverar fica mais difícil. Por quê? Natural. Porque aí você ora a Deus pedindo um milagre e de repente vem uma conta. Você pede, Deus, você comigo, vem um gadareno. E aí você fala, Deus, está difícil perseverar. Sejamos honestos. Muitas vezes, no barquinho da sua vida, você está ali com os remos na mão e a tempestade começa alta, o leme quebra, ou melhor, a vela quebra, porque o vento é contrário, a água entra dentro do barco e você dá 10 remadas para frente e volta 20 para trás, ou seja, perseverar assim é mais difícil ou não é? Mas eu quero hoje dizer para você uma coisa, que antes de entrarmos no texto, a tua história está nas mãos de Deus. A minha história está nas mãos de Deus. Deus ajudará a todos nós a perseverarmos até o fim. Amém, meus irmãos? Não importa qual seja a tua vida, a promessa de Deus é para todos nós. Ventos bons, mares bons, ventos ruins, tempestades, o Senhor nos ajudará em nome de Jesus. Apenas confie nele, sabendo que sobre a nossa vida não vem uma tentação maior do que podemos suportar, porque ele é fiel e justo. Assim como ele permite a tentação, ele prometeu que nos daria o escape. Posso ouvir glórias a Deus? Aleluia. Então, não olhe para o irmão do lado. Eu sei que tem vezes que a gente vê algumas vidas assim, que a gente queria até estar ali no lugar, mas não, a tua vida é o melhor de Deus para você. Amém, meus irmãos? É o melhor de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Segunda pergunta. Se você é uma pessoa que persevera, glória a Deus. Talvez você até se orgulhe disso, porque tudo que vem à mão você não para. Você chega até o final. Você não é daqueles que tem só iniciativa, você tem término. Aleluia. Mas eu quero fazer uma segunda pergunta, porque perseverar é bom, mas só perseverar também não resolve. E a gente vai aprender hoje aqui com a vida de José.
Porque muitas vezes a gente persevera na força do nosso braço. E admitamos, tem um monte de pessoa aí que não está perseverando na força do seu braço? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Quem só vence é só o crente? Sim ou não? Quem só vence na vida é o crente? Ou você conhece aí talvez pessoas que não são crentes e até ateus que estão vencendo? Concorda? Tem pessoas que não são, que são casados e são ateus e têm um casamento feliz. Perseveram no casamento, perseveram no trabalho, perseveram nos estudos. E aí eu digo, tá bom, e aí, pastor? É uma virtude a perseverança. Mas eu queria te fazer uma segunda pergunta, para realmente te ensinar os valores bíblicos sobre essa questão da perseverança para nós. Para o servo de Deus, só a perseverança não basta. Só a perseverança não basta. Porque, como eu disse, muitas pessoas não creem em Deus e perseveram. Constroem coisas, conquistam coisas, realizam feitos e nem por isso entrarão nos céus. O que a Bíblia também nos ensina, e hoje a gente vai refletir sobre a vida de José, que foi um homem de perseverança, mas que José também foi um homem de muita bondade. E a segunda pergunta que eu quero te fazer é essa: você é bondoso? Você tem bondade? A bondade sai de você? Ou você age bem com quem te trata bem? Quem te trata mal, aí pronto. Porque se a pessoa te trata mal, eu revido. Você é desses que age olho por olho e dente por dente? Ou você dá outra face? Responda no seu coração, responda. Isso é importante, irmãos. Eu tenho me assustado com muitos irmãos que estão na igreja, que são até pessoas virtuosas, são pessoas que realmente têm aquilo que há pouco eu disse, perseverança, mas não são bondosos. Não são bondosos. Pastor, talvez você esteja dizendo, mas eu sou salvo pela graça. Não é por bondade, não é por obras. Eu quero te dizer, é verdade. É verdade, somos salvos pela fé salvadora, somos salvos pela graça de Jesus, não é por atos humanos, bondades humanas, obras humanas, é verdade, mas eu quero te dizer e quero te afirmar, um lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele tem que praticar boas obras. As obras fazem parte de um lavado e remido. Naquele grande dia que chegarmos diante do Senhor, no grande julgamento, Ele dirá a cada um de nós, abre as tuas mãos e mostra as tuas obras, não é a tua perseverança. E a bondade, ela é um fruto do Espírito. A bondade, ela é fruto do Espírito. Logo, se eu tenho o Espírito de Deus, eu também serei uma pessoa bondosa. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Você conhece crente que não é bondoso? Você conhece crente que é vingativo? Ore por ele, porque ou ele já se desviou, ou ele ainda não se converteu. Porque se ele é crente, a bondade tem que fazer parte da nossa vida. O nosso Salvador, o nosso Senhor, Ele foi alguém que perseverou, mas sobretudo foi bondoso. Bondoso. Ele não foi maldoso nem com os inimigos. Quando ultrajado, quando humilhado, quando cuspido, quando surrado, ainda ele tinha tempo para orar ao Pai, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele não dizia que caia um raio e te consuma. Ele não dizia: Senhor, manda fogo dos céus e que destrua esses endemoniados. Não, meus irmãos. O nosso mestre olhava para Caifás, olhava para Herodes, olhava para os soldados romanos, e ele tinha compaixão, ele tinha amor. Porque, irmãos, aqui, ainda dentro dessa segunda pergunta, se você tem bondade. Porque, irmãos, quando uma pessoa diz eu te amo, é muito vago.
A igreja é um lugar de amor, é tudo muito fofinho. É verdade, a igreja tem que ser um lugar de amor, até porque Deus é amor. Mas como nós medimos o amor? Como nós mensuramos o amor? O amor não é sentimento. O amor não é, como eu te amo, e palavras soltas ao vento. O amor são escolhas. E como a gente mensura? Como eu posso dizer, como cantamos há pouco, que Deus é bondoso? Deus é bondoso ou não é, amados? Pai é bondoso ou não é? Jesus é bondoso ou não é? O Espírito Santo é bondoso ou não é? Olha a misericórdia dele por nós. De onde saímos, aonde estamos, o quanto progredimos. Deus é bondoso com as pessoas ou não é? Ele é bondoso. E como a gente mede essa bondade? Pelos atos dele conosco. O amor é o que de fato o amor faz. Se eu digo que sou cristão, mas eu não tenho bondade, eu preciso repensar o meu cristianismo. Nós não somos um grupo religioso que faz obras para ser salvo, não. Nós somos salvos pela graça, pelo mérito do Cristo, pela redenção de Jesus realizada por nós. Mas nós jamais entraremos nos céus sem obras de bondade. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Estou falando uma heresia? Está na Bíblia ou não está? Está na Bíblia ou não está? Me mostra um servo de Deus que foi cheio do Espírito Santo que não foi bondoso. Uma serva de Deus. Me mostra um servo de Deus que foi cheio do Espírito Santo que não perseverou e não venceu. Percebam, irmãos, o povo de Deus é um povo que persevera, é a verdade. Persevera nas verdades sagradas, persevera em bons ideais, persevera em realmente ter ética e moral, persevera. Mas na bondade, é como se a bondade não fizesse parte da vida. Não, meus irmãos. Hoje essa mensagem vai sacudir a nossa vida, porque a gente vai estar refletindo sobre José. E o título da minha mensagem é José, vírgula, a sua perseverança e bondade. Amém? E eu quero ler aqui com meus irmãos vários versículos para que a gente possa meditar. E a tese que eu quero defender hoje aqui com vocês é o seguinte, meus irmãos, que José perseverava em tudo, em tudo. Ele é realmente admirável. E como eu disse, citando o texto de 1 Coríntios, que nenhuma provação vem maior do que possamos suportar. De fato, José era admirável em tudo, porque ele suportou coisas que muitos de nós jamais pensaríamos em suportar. Ele suportou. E por que ele suportou? Porque Deus só permite passar por aquilo que a gente vai suportar. Mas a tese é a seguinte: José perseverava em tudo. Sua perseverança era algo inabalável, inabalável. É como nos inspira olhar para José e lembrar que ele venceu em tudo. No entanto, existia algo mais relevante, algo mais notável na vida de José, que é a sua bondade. Ele consegue ser bondoso com todos os maldosos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Ele consegue. Eu não tenho dúvida que hoje, ao você entender essa mensagem, você que é uma pessoa perseverante, você vai falar assim para Deus: Senhor, me perdoa, porque eu lutei a vida toda para vencer e venci, mas me perdoa porque eu não fui bondoso com quem eu poderia ter sido. Eu não fui misericordioso, eu não tive compaixão. E aqui, meus irmãos, aqui esqueça, sabe daquela vida que mostra para o outro. Esqueça isso é bobeira, sabe? Uma vida de pose para os outros ver. Não, essa bondade fofinha que os outros vão ver, que a igreja vai ver, que lá no asilo todo mundo vai ver. Não, essa bondade, ela é boa, sim, mas ela pode ser maquiada. Não é sobre isso que a gente vai estar falando aqui. Não é sobre bondade de olhar para um irmão ou sorrir nas redes sociais e falar ali meias palavras ou sorrindo. Não é isso. Isso é muito bom. Faça isso, seja educado. Eu
Estou falando sobre aquela bondade quando tudo conspira errado na tua vida. Quando tudo dá errado e que você se encontra sozinho e que diante de Deus você poderia até vociferar a Ele, mas você não faz nada disso. Você fala, não, Senhor, eu entendo que o Senhor está no controle da minha vida, que o Senhor reina sobre tudo e todos, e eu vou fazer o que o Senhor quer, porque eu sou teu, para a glória do teu nome para sempre. Amém. Está tudo errado, está tudo dando errado, está tudo piorando, está tudo, né, com todo respeito à expressão, está tudo macumbado, como dizem as pessoas, está tudo bagunçado, mas eu não vou pagar mal por mal, eu vou fazer o que é certo, eu vou amar o inimigo, eu vou amar o irmão, eu vou amar, eu vou servir, e se eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque é essa escolha que eu vou fazer, porque foi assim que Jesus fez, é assim que eu escolho viver até o meu último dia. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Eu não tenho dúvida que você, ao refletir com José hoje, comigo aqui, a gente vai terminar fazendo uma oração, e vai ser essa: aqueles que não sabem perseverar, dizendo, Senhor, me ajuda a perseverar, porque perseverar é importante. Mas, Senhor, me ajuda, sobretudo, a ter atos de bondade. Bondade. Atos que realmente exalam de mim quando os outros vêm ou quando ninguém vê. Amém, meus irmãos? E então, eu convido meu irmão, minha irmã a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. Gênesis 37. Quero ler com os irmãos e refletir, porque hoje eu quero falar aqui, em primeiro lugar, sobre a obstinação de José em perseverar. José era alguém obstinado em perseverar. Em segundo lugar, eu quero falar sobre que José, ele perseverava no bem e na bondade, e jamais no mal ou na maldade. É admirável, é admirável. Quero também comentar com os meus irmãos sobre que a maldade o atingiu por várias vezes, e os maldosos, tentando destruí-lo, aniquilá-lo, matá-lo, mas ele olhou para a maldade, para os maldosos e sorriu, porque sobrava dentro dele o quê? Bondade. Quero também falar com vocês sobre que não tem como fazer a obra de Deus sem bondade. Porque até quando somos justos, se a minha justiça não tiver bondade, eu posso estar fazendo justiça matando o outro. Eu posso estar dizendo a verdade, aniquilando o próximo. Por quê? Porque a bondade é fruto do Espírito. E se somos templos do Espírito de Deus, logo esse fruto será abundante na nossa vida. E é assim que eu quero trabalhar hoje. Então, em primeiro lugar, José e a sua obstinação em perseverar. Mas antes de trabalhar nesse ponto, vamos ler bastante a Bíblia, meus irmãos, vamos ler, porque eu quero que você, nessa leitura, mergulhe no texto, enquanto eu medito sobre cada ponto, a gente vai, então, avaliando se ele era um homem de perseverança ou não, tá bom? Então, Gênesis capítulo 37, do versículo 1 em diante, vamos ler aqui, e nós estaremos lendo na NVI. Versículo 1 em diante, por gentileza, coloquem no telão para nós, meus irmãos. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso, fez para ele uma túnica ordenada. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e,
quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Dá uma pausa, uma breve pausa. Os irmãos o odiavam por nada. Lembra que eu disse? Bondade, maldade. Os irmãos eram maldosos, porque o pai tinha uma predileção por ele. De fato, Jacó poderia até ter tido um exagero aqui no cuidado desse filho, é verdade. Sabe aquilo que fazemos, papai e mamãe, com o filho que tem um filhinho e tem uma filhinha. Muitas vezes a filhinha é um amor com a mamãe, e o filho é um demônio, então não é normal que a mãe vai ter um trato diferente com a filha, já que o filho é um demônio, com todo respeito. A gente erra nisso. Jacó pode ter errado aqui com José. Admitamos. Agora, admitamos também, por causa disso, os irmãos precisavam odiar. Percebam, quando nós queremos motivo para o erro, a gente arruma motivo para o erro. Estão entendendo, meus irmãos? Pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus se ajustam àquilo que não é do Espírito Santo de Deus. E aqui agora eu te pergunto, ele teve um sonho. Poderia ser um sonho de barriga cheia, poderia ter sido um pesadelo, poderia ter sido um sonho qualquer. Ele teve um sonho, e ninguém sabia, nem ele próprio sabia direito o que era esse sonho. E aí, o fato dele contar o sonho, os irmãos ainda passam a odiá-lo mais. Eu te digo, maldade e bondade. Vamos vendo no texto. Vamos ver no texto. Então, aqui o texto afirma, né? Quando seus irmãos, versículo 4 novamente, viram que o pai o amava mais do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Versículo 8. Os seus irmãos lhe disseram, então, você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o seu pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Acaso a sua mãe e os seus irmãos e eu viremos a nós, viremos a nós a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, estando, no entanto, meditava em tudo isso. Versículo 12. Os irmãos de José tinham levado o rebanho de seu pai para pastorear perto de Siquém, e Israel disse a José, como você sabe, os seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Vem aqui, pois, enviá-los a ele. Sim, Senhor, respondeu ele. O pai lhe disse, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias. Jacó o enviou do vale de Hebrom e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro os meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? O homem respondeu, eles partiram daqui e eu os ouvi dizer, vamos para Dotã? Assim José foi em busca dos irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, venham, vamos matá-los e jogá-los numa dessas cisternas. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso,
livrou das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. Ele acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele. Rúben propôs isso para livrá-lo deles e levá-los de volta ao pai. Quando José chegou onde estavam seus irmãos, estes lhes arrancaram a túnica ordenada, agarraram-no e o jogaram na cisterna, que estava vazia e sem água. Ao se separarem para comer, viram ao longo uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo, mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos matando o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal é nosso irmão, carne da nossa carne. E os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim, levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam a túnica ordenada de José no sangue e a enviaram ao pai com este recado: achamos isto, vê se é a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Com certeza José foi decepado, despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e chorou por muitos dias de luto pelo filho. Todos os seus filhos e as suas filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, em luto descerei à sepultura para junto do meu filho. Assim continuou a chorar por ele. No Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. Amém, meus irmãos? Esse texto aqui mostra aquele episódio que conhecemos, aonde os seus próprios parentes foram maldosos. Agora, capítulo de número 39, vamos ler capítulo de número 39. José havia sido levado para o Egito. 39:1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Ele percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou de sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu, e nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto na sua mão,
chamou os empregados da casa e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele se aproximou para abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até o senhor de José, voltasse para casa. Então, repetiu a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Quando, porém, gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Quando o senhor de José ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido. Quando mandou buscar José e lançou-o na prisão, o lançou na prisão, em quem eram postos prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso, o carcereiro o encarregou de todos os que estavam na prisão. E José se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Amém? E o último texto, eu sei que estamos lendo bastante, mas eu quero hoje que você se lembre do texto, que você se lembre da história, porque se o que eu falar aqui não tiver sentido, se estiver fora do texto, então eu estarei pregando ao vento. Se o que eu estiver dizendo sobre perseverança e sobre bondade for algo meu, então pode desconsiderar, como disse Paulo. Ouça tudo e retenha o que é bom. O que é bom para nós, amados? É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus me ensina algo, por mais difícil que seja para mim, é isso que a gente precisa. Amém? E o último texto é o texto que a gente já conhece, que é o texto pelo qual ele vai agora para o cárcere e acontece algumas coisas interessantes. Capítulo 40, versículo 1. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com esses dois oficiais, ou seja, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que lhe servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram cada um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. José lhes disse: por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. No meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ao brotar a videira floresceu e os seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei na sua mão. José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Preste bastante atenção. Seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. 15. Pois
fui trazido à força à terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. No cesto de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Então José diz: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo em uma árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros, e o chefe dos padeiros restaurou o chefe dos copeiros. Versículo 20, novamente. 3 dias depois, era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. 21. Restaurou o chefe dos copeiros a sua posição, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó, mas mandou enforcar o chefe dos padeiros, como José lhe dissera na sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. E apenas o versículo 1 do capítulo 41. 2 anos depois, o faraó teve um sonho e estava em pé junto ao rio Nilo. Até aqui. Texto longo, mas uma história linda, não, irmãos? Linda, linda. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui, José era uma pessoa obstinada em perseverar. Não importava a situação. Ele era uma pessoa que dava um destaque à sua perseverança. O que nós notamos no texto? Que ele perseverava, em primeiro lugar, diante de Deus. Ele era uma pessoa que era perseverante nas coisas de Deus. Ele perseverava na sua espiritualidade. Em outras palavras, José confiava em Deus. E ele perseverava, colocava Deus acima de qualquer situação, de qualquer circunstância. Ainda dentro da perseverança, notamos que ele também era uma pessoa perseverante em aprender, porque ele vai para o Egito. E possivelmente ele não falava a língua egípcia, mas ele aprende a língua egípcia. Ele se torna lá no Egito, na casa de Potifar, o principal administrador. Lá com a sua família, ele sabia ajudar os seus irmãos, quem sabe no pastoreio, mas ele não tinha uma formação como era a formação dos egípcios. Deduzimos que lá no Egito, durante esse período, ele foi uma pessoa muito aplicada, ou seja, ele era perseverante em crescer intelectualmente. Ele não perdia tempo. Meus irmãos, guarde isso. Tempo é um dos maiores ativos da nossa vida. Ativo é um bem, é uma riqueza. Um livro é um ativo. Por causa da Bíblia, famílias foram transformadas, pessoas foram transformadas, nações foram resgatadas. Um novo mundo foi reescrito. Um livro é um ativo. Um livro é uma pérola. Por causa de um livro, por causa de alguns livros, você se forma e depois de se formado você tem uma renda boa, você se torna um profissional bom e por causa disso que você estudou e aprendeu, você enriquece, constrói uma riqueza e passa para os seus filhos e netos, deixa um legado. Perceba, tudo começou pela educação. José era perseverante no ensino. Guarde isso, irmãos, use bem o seu tempo. Aprenda, aprenda. Ele era perseverante também na arte de prosperar. Ele era uma pessoa que mesmo agora como escravo, ele olhava e falava, bom, eu preciso ser o melhor dos escravos. Guarde isso, meus irmãos, a prosperidade está dentro de nós, assim como a riqueza está dentro de nós. Amanhã, quem sabe por uma ironia do destino, você ganha uma grande herança, mas se você não for uma pessoa rica
internamente, essa grande herança vai escorrer pelos dedos da sua mão. Por quê? Porque a riqueza está dentro de nós. E, naturalmente, quem é rico interiormente, mais cedo ou mais tarde, ele vai prosperar em tudo que faz. Por quê? Porque é assim que Deus ensina os seus filhos. Podem ver que Deus, ele é o maior, como dizia Calvino, o maior economista do universo. Tudo de Deus se recicla, nada se estraga. Tudo se aperfeiçoa e se potencializa. Estamos aqui. Somos filhos de Deus, a suprema criação de Deus. O ser humano, ele evolui. Por quê? Porque está no DNA dele. Veio de Deus a cada um de nós. Ele era uma pessoa que perseverava em prosperar. Mas, como eu disse, essas questões, eu poderia aqui ilustrar vários outros tipos de perseverança, mas há uma perseverança que se destaca aqui nesses 3 episódios. Nesses episódios. Que é a perseverança em fazer bondade. Ele era bondoso com seus irmãos. Perceba que ele era até um pouco ingênuo. Contou o sonho uma vez, os seus irmãos nem falavam com ele amavelmente. Meus irmãos, quando uma pessoa já não fala mais com você amavelmente, é porque ela já não quer mais nada com você. Saiba disso, irmãos. No que depender de você, vive em paz com todos. É assim. O bondoso, ele faz isso. Ele procura viver em paz com todos, mas não depende simplesmente dele. Depende do outro. Ele fala o sonho para os seus irmãos o odeiam. Aí ele conta de novo agora o sonho para o seu pai, para os irmãos ainda odeiam mais, e os irmãos o traem e jogam ele numa cisterna. E aqui ele sofre essa perda da sua dignidade, da sua filiação, da sua irmandade, da sua origem. É traído pelos seus próprios irmãos. Que coisa trágica, que coisa horrorosa. E ele agora é vendido como escravo, o predileto do papai. Mas lá no Egito, ele não se fez de vítima. Lá no Egito, ele agiu com bondade. E olha só, quando eu disse que ele foi bondoso, percebam, ele foi bondoso com o seu patrão. Ele foi bondoso com a esposa do patrão, de não ter sido seduzido por ela. Percebam que as atitudes dele são atitudes de zelo. Aonde estava aquela mulher, ele estava longe. Guarde isso, meus irmãos. Do diabo a gente enfrenta. De pessoas ruins a gente passa longe. De pessoas maldosas a gente passa longe. Era isso que ele fazia. Obras da carne, a gente não fica brincando com a carne, a gente passa longe. Se aquela situação me faz pecar, é um vício do passado, é uma situação, eu passo longe. Se Deus me libertou, eu passo longe. Por quê? A Bíblia vai ensinar para nós em Tiago, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas de situações que levam ao pecado, a gente foge, era o que ele fazia. E percebam, ele tinha essa obstinação em perseverar, e agora ele vai para o calabouço, e ele se preserva também, porque ele não queria pecar contra Deus. Ele poderia ter pecado contra o seu patrão, e ter vivido uma vida dupla, muito bem resolvida lá no Egito, e quem sabe continuar vivendo uma vida assim até o seu último dia, mas ele temia Deus. Em segundo lugar, ele persevera no bem e na bondade, mas jamais no mal. Olha só, agora ele está no calabouço, e lá no calabouço, mais uma vez ele prospera, porque Deus era com ele. Vem esses 2 servos de Faraó. Agora eu te pergunto, irmãos, seja honesto comigo, será que nós conseguiríamos agir com tanta perseverança quanto ele? Será que a gente conseguiria tratar com bondade, depois de ter passado por uma experiência de traição na sua própria casa? Agora você está sendo assediado pela esposa do chefe. Será que a gente conseguiria ser pessoas que persistissem na santidade e nessa bondade? De dizer, não, eu não posso fazer isso contra aquele que me ajudou. Momentos anteriores, anos antes, os irmãos tinham traído. Ele não poderia criar uma desculpa para ele, dizendo, olha, será que Potifar também não vai me trair como meus irmãos me traíram? Ora, se os meus irmãos me traíram, quem me garante que Potifar não vai me trair? Percebam, irmãos, ele não ia para o mal, ele ia para a bondade. Mesmo quando ninguém via, porque ele foi fazer uma tarefa na casa de Potifar, e naquela tarefa aquela mulher foi até ele. Ele foge. Agora ele foi traído novamente
pela mulher de Potifar, não pelo Potifar. E agora ele está num calabouço e ele consegue cair na graça do carcereiro. Porque ele fazia as coisas boas. Ele praticava o bem, não praticava o mal. Ele perseverava em fazer o bem. E agora ele vê 2 presos que estão abatidos. Meus irmãos, percebam a sensibilidade dele. Está todo mundo na cadeia, irmãos. Será que alguém acorda sorrindo na cadeia? Mas naquele dia, naquela ocasião, ele notou, tem alguma coisa estranha na vida desses 2, porque está pior do que já era. Perceba, olha o caos que ele vive, ele está vivendo em caos, ele poderia dizer, não, eu só vou sobreviver, tem a minha porção aqui, diária, amém, Deus. Não, ele buscava força, da onde não tinha. Sabe o que é isso, meus irmãos? É Deus na vida do seu filho. E ele aqui tem atos do quê? De falar, tem atos de compaixão. Lembra que eu disse há pouco, o amor, ele é difícil de mensurarmos o amor. Como mensuramos o amor? O amor é o que o amor faz, amados. O amor é o que o amor faz. José foi bondoso com Potifar. José agora estava sendo bondoso com 2 presos. Perceba, olha a relação de José. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é bondoso quando você tem a lei da retribuição? Porque o quanto eu ganho com aquela pessoa? Quanto eu ganho com aquela pessoa? Aquela pessoa é um figurão, então eu vou dar atenção a ele, porque afinal de contas é um figurão, é um chefe, uma pessoa muito importante, porque se eu bajulá-lo, se eu ajudá-lo, se eu agradá-lo, eu vou ser recompensado. Sejamos honestos, meus irmãos, as pessoas não vivem assim? Agora, é justo um servo de Deus viver assim? Me responde. Um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro pastor. Como me escandaliza pastores que cuidam bem daqueles que dão grandes ofertas, mas não cuidam bem do mendigo, não cuidam bem do drogado, não cuidam bem daqueles que só dão trabalho. E quando você vai conversar com um desses pastores, eles ainda têm uma desculpa, dizendo, não, eu vou cuidar bem desses, porque esses financiam o meu ministério, eu posso estar ajudando o maior número de pessoas. Mentira! Isso é mentira! Jesus cuidaria bem sim de Potifar, Jesus faria o que ele fez, como José fez, evitando um pecado, mas Jesus teria tempo sim para pessoas criminosas, como ele teve na cruz, mesmo depois de ter sido surrado, ele teve tempo para 2 criminosos que estavam do lado dele. E eu te pergunto, como Jesus estava naquele momento? Possivelmente com muito pouca força, com muito pouco vigor, porque tinha apanhado muito a noite toda, tinha sido surrado e humilhado. E você não é humilhado e surrado e come peru, e come um frango, e tem ali uma boa alimentação, não. Você é jogado às traças. Mas Jesus, ele olhava para cada um com compaixão e com bondade. Enquanto um zombava de Jesus, um dos criminosos, o outro repreendeu ele e disse, porque num primeiro momento a história bíblica é muito linda ali na cruz. Os 2 estavam zombando de Jesus, mas num dado momento um começa a humilhar tanto Jesus que o outro começa a repreendê-lo, e aí Jesus então ali dá tempo e atenção aos 2, e por último ele acaba ganhando essa alma, porque ele mesmo prometeu para aquele bandido, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Percebam, meus irmãos, José era uma pessoa que não agia pela lei da retribuição, se me dão algo bom, eu dou algo bom. Ele tinha bondade para todos. Guarde isso no seu coração, meus irmãos. Está vendo porque muitas vezes não persevera? Porque se você só age com bondade, quem você está lucrando. Não, meus irmãos, nós não podemos fazer acepção de pessoas. A igreja do Deus vivo é um lugar para todos. É óbvio que a gente vai se dar melhor com um do que com outros. Normal a gente ter mais afinidades, isso faz parte da vida. Mas a bondade a gente tem que ter com todos, a compaixão com todos, a benignidade com todos, porque foi assim que o Senhor sonhou para nós. Amém, meus irmãos? Ou seja, ele tinha, sim, atitudes de perseverar no que na bondade. E ali ele chega agora para o copeiro e diz, olha, quando você for liberto, porque você vai ser,
seja bondoso comigo, porque eu saí da casa dos meus pais sem merecer, vim parar aqui na prisão sem merecer. O que ele estava pedindo ali para o copeiro? Já que você estará diante da maior autoridade do que existe, me arruma uma audiência, quem sabe para eu me justificar. Só me tira daqui, de escravo para prisioneiro, me faça tornar escravo de novo, e eu te digo, o copeiro, se lembrou dele? Não, o copeiro era desses. Profeta, que bom, meu irmão, que vaso abençoado. Claro que eu vou se lembrar de você, claro, não tenha dúvida. Você está dizendo que eu estou salvo, o outro está... Não fala alto não, porque o outro, né? Claro, fica tranquilo, abençoado. Você acha que eu vou esquecer de você? 3 dias depois, foi restaurado. Passam-se 2 anos. Faraó tem um sonho. Aí Faraó está, perturbadinho. Aí ele lembra, peraí, quem resolveu a minha perturbação? Foi. Deixa eu agora ajudar Faraó, porque quem sabe, eu ganho alguma coisa com Faraó, Lembra que eu disse? Retribuição. Eu faço porque recebo. Mas se eu não recebo, não faço. Porque eu me valorizo. Meus irmãos, guarde isso. Essa prática pode ser útil para a vida, para os negócios, mas jamais para o reino. Quem te deu o dom que você tem? Foi o seu pastor? Foi a sua igreja? Ou foi o Espírito Santo? Quanto você e eu pagamos pelo dom? Quem pagou foi Jesus na cruz. Amém, meus irmãos? Que possamos perseverar em bondade. Terceiro lugar, a maldade o atingiu por várias vezes, mas nunca o venceu. Aleluia, posso ouvir glórias a Deus? Deixa eu te perguntar aqui, meu irmão, quando a maldade bate diante de você, ela vence você? Se ela vence é porque a bondade ainda não, a sua bondade é retributiva, é por troca, é por barganha. Fale para Jesus hoje, Espírito Santo de Deus, Jesus, envia o teu Espírito sobre a minha vida, porque eu quero esse fruto, porque quando a maldade, o maldoso bater sobre a minha vida, eu quero ser como José, porque José foi parecido com Jesus. José olhou para a maldade e falou, amém, deixa a maldade no maldoso, porque de mim não vai ter maldade, porque o maldoso me atingiu, mas vai ter bondade, porque é isso que Deus espera de mim. Amém, meus irmãos? Jesus disse, sabe o que ele disse? Ele disse algo muito lindo, ele disse que os nossos olhos são candeia do nosso corpo. O que ele estava dizendo? Se eu tenho algo bom, eu vou enxergar coisa boa, mas se eu só tenho escuridão, eu só enxergo escuridão. Na psicologia a gente aprende muito sobre isso, porque nós replicamos no outro o nosso espelho. Por exemplo, meus irmãos, uma pessoa que é muito ciumenta, ela acha que o outro está traindo o tempo todo, por isso que ela é ciumenta, porque ela enxerga os ciúmes. Uma pessoa maldosa, ela vê maldade em cada pessoa. Olha lá, está vendo? Está fazendo aquilo, olha lá, de novo, está fazendo, olha lá, está fazendo, porque a maldade está na pessoa. Estão entendendo como é importante ter o Espírito Santo dentro da gente? Porque o Espírito Santo, quando habita dentro da gente, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é benignidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio, e contra essas coisas não há lei, meus irmãos. Quando eu tenho o Espírito Santo, ele muda a minha vida. Eu começo a enxergar os outros por outra perspectiva, não mais da minha, mas da dele. E aqui José, ele dava bondade porque sobrava bondade. Sabe por que uma pessoa abençoa a outra, meus irmãos? Porque ela tem bênção dentro dela. Porque quem tem bênção dentro dela não consegue amaldiçoar. Só amaldiçoa quem tem maldição dentro dela. Nós fomos chamados a sermos discípulos de Abraão. Sê tu uma bênção. Por isso Abraão era o pai da fé e o pai que abençoava muitas nações, porque ele abençoava. Aqui estamos diante de um herdeiro de Abraão que vivia esses princípios na essência.
A maldade bateu na porta da vida dele. Eu não tenho dúvida que ele chorava, eu não tenho dúvida que ele ficou muitas vezes abatido, enclausurado, mas ele entregava nas mãos de Deus, porque ele sabia em quem ele tinha crido, e ele dizia no fundo do coração dele: eu não vou fazer mal, eu vou pagar o mal com o bem, porque Deus ainda está me preservando a vida, e eu vou fazer aquilo que Deus quer. Te pergunto, quando o mal bate na sua vida, como que você age? Porque, irmãos, aqui fazendo uma breve citação aqui de Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Olha só: amor, alegria e paz. Cleide Turner, citado por Hobbes, diz o seguinte, que essas são o cacho. Imagine aqui um cacho de uva bem grande, em que tem 3 pencas. Um cacho de uva bem grande com 3 pencas nesse cacho. O fruto do Espírito, que Paulo disse que todo crente teria, ele precisa disso. Lembra, meus irmãos, na minha pergunta introdutória, você é alguém que persevera? Você é alguém que persevera? Talvez sim. Mas a minha segunda pergunta: você é alguém que pratica bondades? Porque se não pratica bondade, meus irmãos, a gente está vivendo para a gente mesmo, a gente não vai encontrar o propósito da vida espiritual. E quando Deus nos enche do Espírito Santo, guarda isso, meus irmãos, o fruto do Espírito Santo transforma a nossa vida interior, a nossa vida exterior e a nossa vida pessoal. Ou seja, é impossível alguém dizer que é de Deus em que essas 3 áreas não seja mudada. E como eu dizia, amor, alegria e paz atua em primeiro lugar dentro de nós. Por isso que é um cacho da vida interior. Eu começo a desfrutar o amor de Deus, eu começo a desfrutar da paz de Deus, e eu começo a desfrutar de uma alegria, que não é risada, que não é sorriso, que é um estado da minha alma. Mas isso não para comigo. Por quê? Porque vem o segundo estágio, que é o segundo cacho, que é dessa vida exterior, onde se propaga, que é o quê? Que é a longanimidade, ou seja, é um ânimo longo, ou paciência. Quem é cheio do Espírito Santo aprende a exercitar a paciência, porque quem não tem paciência já é evidência que não tem o Espírito Santo, seja homem ou mulher. E aqui o texto não está dizendo assim, abre aspas, quando a irmã estiver na TPM, fecha as aspas, não está dizendo isso. Isso também é para os varões, abre aspas, quando você, por você ser mais nervosinho, fecha aspas. Não está dizendo isso. Ou temos ou não temos. A gente tem que buscar em Deus. Se está faltando paciência, joelho no chão, boca no pó, clamar o Senhor. A paciência ou a longanimidade é esse lado passivo de viver em bondade com todos. E aí agora vem o que? A benignidade e vem a bondade. O que é ser benigno, meus irmãos? Benigno e bondoso seriam 2 figuras com relação à bondade. A bondade, em tese, o que é a bondade? Eu provoco atos para abençoar alguém. Te pergunto, você tem provocado atos em abençoar alguém? Ou você vive sempre no automático? Eu vivo no automático. Se der para ajudar, eu ajudo. Ou você provoca? Porque a benignidade tem a ver com esse lado de a vida vai se apresentar para você e você vai reagir à vida com benignidade. José foi lançado no poço, ele teve que ter benignidade. Ou seja, ele não podia fazer nada. A vida tem esse lado. Como que você reage às circunstâncias da vida? Porque aqui a benignidade tem a ver com esse lado, mas já a bondade tem a ver com essa busca de uma oportunidade para ajudar alguém. Irmãos, igreja que não ajuda o próximo, tem alguma coisa errada. A gente precisa ajudar, a gente precisa arregaçar as mangas, precisamos dar fruto. A bondade tem a ver com esse lado aonde a gente busca uma oportunidade. A gente provoca uma oportunidade. Por quê? Porque isso está extravasando da nossa vida. Amém, meus irmãos? Perceba, com a mulher de Potifar e Potifar, ele teve o quê? Ele teve benignidade. Ele foi bondoso
no sentido, eu vou evitar. Eu vou evitar. Eu não posso fazer daquela Jezabel, daquela mulher vulgar, uma santa mulher. Não dá, você não tem um controle disso. Mas ele tinha um controle de como? De reagir com bondade, passiva. Eu fujo dela, não cometo o erro com ela. Mas agora, para os dois, copeiro e padeiro, para os dois carcerados, para os dois presos, ele provoca, ele olha e fala: eu posso ajudar, eu vou ajudar. Agora eu te pergunto, o que ele ia ganhar desses dois presos? Nada. Mas vem cá, ele ganhou alguma coisa? Tudo. Por quê? Porque quando eu ajo com bondade, quem te recompensará é Deus. Só concluindo a ideia de Gálatas, o terceiro cacho é o da vida pessoal. Pode ver, o terceiro cacho, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Isso tem a ver com as nossas relações. José, ele é alguém que nos ensina demais. E agora, meus irmãos, quarto e último lugar, como não fazer a obra de Deus sem bondade? Como fazer? Não tem como fazermos a obra de Deus sem bondade. Podemos ser perseverantes, podemos até ser prósperos, podemos conquistar muitas coisas, mas se eu não tiver bondade, eu não estarei alegrando a Deus. Por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus quer que eu tenha atitudes exteriores de paciência, de benignidade e de bondade. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E aqui, ele ajuda esses dois. Pastor, mas como ele ajudou os dois? Se um morreu? Quem sabe antes de morrer ele se retratou com o Eterno. Ajudou, ele entregou a revelação. Deus estava dando uma revelação. E aqui passam-se os 2 anos e vocês conhecem a história. E quando a história agora vem, Faraó tem os sonhos das vacas, tem o sonho dos trigos, e aquele copeiro lembra-se. E agora ele interpreta o sonho e é galardoado em se tornar o governador do Egito. Percebam, meus irmãos, Deus preparou ele para aquele momento. Deixa eu te perguntar, Deus está te preparando para a tua vida? Deus está te preparando para o ministério? Deus tem te preparado ou não? Meus irmãos, os parentes que você tem e eu foram dados por Deus para nos treinar. Agora eu te pergunto, você tem amado? Você ama seu pai, você ama sua mãe? Você perdoa seu pai, você perdoa sua mãe? Você sabe se relacionar com eles? Agora vamos melhorar. E com os vizinhos? E os inimigos? A gente tem sido bondoso? Ou a gente fica vivendo simplesmente na inércia? Deixa a vida me levar. Meus irmãos, eu preciso ser alguém que persevero. José perseverou. Aquilo que aconteceria agora com Faraó foi o quê? Foi um trabalhar de Deus na vida dele durante todos esses estágios. Te pergunto, como que você tem passado os estágios da sua vida? Você tem realmente visto Deus trabalhar na sua vida? Ou você tem sido alguém que marca passo, arruma desculpa, porque fulano te maltratou e você continua fazendo algo contra essa pessoa? Não quero saber. É assim? A palavra de Deus nos deixa claro sobre essas questões. Para eu concluir, eu quero que você abra sua Bíblia agora comigo em Gênesis 50. Gênesis 50. Gênesis 50 vai contar aqui. Logo depois, e a história é linda, vocês conhecem. Eu devo ter mais umas 3 mensagens ainda sobre José. Quero falar sobre as virtudes da vida dele, usando inclusive o texto de Pedro, de 2 Pedro 1, 5 a 8. Quero falar sobre a visão e o sonho dele. E dessa mensagem da visão e sonho eu devo gastar umas 2 mensagens. Então, que Deus possa estar nos conduzindo. Agora, Gênesis 50, do versículo 15 em diante. Aqui conta algo muito interessante. Gênesis 50, do 15 em diante. Porque José vai para o Egito. Ou melhor,
José agora é colocado como governador do Egito, tem 7 anos de prosperidade, e depois vem a fome, e ali depois ele se revela para os seus irmãos. Jacó fica sabendo disso, toda a família de Jacó vai viver na terra de Gozém, e ali eles estão, e depois de mais de 17 anos em que Jacó já está no Egito, Jacó vem e morre. Um pouquinho antes da morte de Jacó, Jacó abençoa os seus 12 filhos, inclusive José, e a gente vai ler essas 2 histórias agora. Mas quando Jacó morre, os irmãos de José dizem: pronto, papai morreu, estamos perdidos. Por quê? Lembra do que eu disse? Quem pensa mal é porque a maldade está dentro. Quantos anos tinha passado em que Jacó viveu no Egito, nesses últimos anos? Mais 17, irmãos, ou seja, agora, depois que José se revela aos seus irmãos e Jacó vem para o Egito, Jacó chega no Egito aos 130 anos, Jacó morre aos 147 anos, ou seja, os 11 irmãos de José viveram com José 17 anos e ainda não conheceram o irmão que tinha. Porque eles estavam lá sendo abençoados, sendo cuidados, prosperando, José vivendo com eles, mas na hora que morre Jacó, eles dizem, todos eles: agora nosso irmão vai causar mal para nós. Lembra do que eu disse, irmãos? Se eu não tenho bondade dentro de mim, eu vou ver o que nos outros? Eu vou ver maldade. Por quê? Porque eu extravaso o que eu tenho. Deixa o Espírito Santo sacudir a tua vida, filho. Deixa o Espírito Santo sacudir a tua vida. Eles viviam com José, mas não conheceram o irmão que tinha. Eles traíram o irmão, foram perdoados por o irmão, foram salvos pelo irmão, viram a bênção de Deus e ainda assim não conheciam o irmão. Por quê? Porque possivelmente até esse momento ainda não tinham se convertido. Quem sabe agora que eles realmente se converteram. E vamos ler esse texto, porque o texto, inclusive, na NVI, traz um título, fala assim: a bondade de José. Lembra que eu disse? José era alguém que perseverava demais na sua vida, e perseverava em tudo, e a sua perseverança era algo inabalável, mas existia algo que era mais inabalável em José, que era a sua bondade. Ore, peça, Espírito Santo de Deus, faça-me ser alguém bondoso para a glória do teu nome. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Quando as pessoas vêm, ou quando ninguém me vem, que eu possa ser um bondoso, porque aqui o texto está dizendo, olha só, versículo 15, vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhe causamos. Ele já tinha perdoado, mas não adianta, meus irmãos, o maldoso vai praticar o quê? Maldade, ruindade. Por quê? Porque é o que sobra. Ora, mas eles não foram perdoados, José não criou uma situação para perdoá-los, mas não adianta. Você vai falar de perdão, você vai pregar sobre perdão, você vai falar sobre não, o maldoso vai praticar maldade. E aí, pastor, e aí? É isso que vai mudar na tua vida. Pastor, eu estou fazendo bondade com o maldoso, eu estou fazendo bondade com o maldoso, mas o maldoso não deixa de continuar fazendo maldade. Filha, em nome de Jesus, continue assim, porque é assim que age alguém que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, porque não são os seus atos de bondade que irão transformar o maldoso, é o Nazareno quem transforma as pessoas. Cumpre a mim e a você fazer o seu papel e o meu papel. Amém, meus irmãos? Saber disso e se manter assim já nos dá uma perspectiva de vida muito mais elevada. Porque assim a gente muitas vezes morre também nessa prática retributiva. Eu faço bondade com o maldoso e espero que o maldoso faça bondade comigo. Não, o maldoso só vai dar o que tem neles, irmãos. Amém, meus irmãos? E aqui a gente está falando da família de Jacó, tá, meus irmãos? Dos eleitos, tá? Vamos aplicar aqui isso daqui na nossa vida? Na igreja você vai ver isso. Ai, pastor, agora o senhor me desanimou. Não, meus irmãos, é a arca. A igreja é a arca. Fora da arca só tem dilúvio.
Mas dentro da arca tem uma girafa, tem um elefante que quando faz faz as suas fezes, é grandona, cheira mal. Mas você está na arca, então dê glória a Deus, porque só há salvação na arca. Amém, meus irmãos? A igreja não é perfeita, a igreja vai cheirar mal, a igreja vai ter deformidades, mas compete àqueles que são cheios do Espírito Santo, compete àqueles que perseveram, fazer bondade até o seu último dia de vida. Eu te pergunto, José fazia bondade com seus irmãos? Sim. Quando ele fazia bondade? Lá atrás, antes dos 17 anos. Ele fez bondade no Egito? Fez, com Potifar, com a mulher, com os carcereiros, fez bondade com o faraó, salvou o mundo, salvou a sua família, e agora vem os seus irmãos 17 anos depois, ou seja, ele possivelmente aqui, José agora está com 46, 47 anos de idade, e os seus irmãos ainda dizendo, papai morreu, estamos perdidos, papai morreu, estamos perdidos, e José dentro dele resolvido, porque quem faz a bondade é treinado na bondade, depois de velho vai fazer o quê? Vai fazer maldade? Não, vai continuar fazendo bondade. Por quê? Porque é cheio de Deus. Amém, meus irmãos? E aqui, olha só, versículo número 16. Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhes que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos de Deus, do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos os teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim. Mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Lembram lá atrás, quando ele interpretou o sonho, ele disse do sonho para os irmãos falavam com aspereza. Não lhes falavam amavelmente. Agora José, mais uma vez, está dizendo para ele, claro que eu perdoo, filhos. Meus irmãos, vocês não me conhecem. Possivelmente o texto deixa uma dúvida, que nesses 17 anos, quando eles voltaram para o Egito, eles ficaram assim, sabe como aquela pessoa assim ressabiada? Será que qualquer hora ele vai aprontar para a gente? Ele vai aprontar. Então a gente não pode se aproximar muito dele não, a gente tem que fazer aqui aquela política da boa irmandade, da boa família. Eles não conheceram o irmão que tinham, eles não conheceram o pai que eles tinham. Meus irmãos, em nome de Jesus, seja alguém perseverante, mas seja alguém principalmente perseverante na bondade, e o resto deixa que Deus faz. E para a gente encerrar, meus irmãos, eu quero ler 49, 22, porque aqui a bênção de Jacó para José é maravilhosa, e eu quero concluir lendo esse texto. Aqui, quando Jacó está para morrer, ele abençoa todos os seus filhos, e olha o que ele fala para José. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Jacó está dizendo, olha, meu filho, você é essa árvore. Essa árvore frutífera, plantada perto de um riacho, e os seus galhos passam os muros das casas. Meu irmão, quem é perseverante em Deus, quem persevera até o fim será salvo, disse o Senhor. Nas 7 cartas do Apocalipse está ao vencedor, àquele que vencer. Seja alguém perseverante, mas guarde isso no fundo do seu coração. Seja perseverante na bondade, porque se você tem sido um valente apenas nas coisas da vida, com certeza você naufraga nas coisas de Deus. E a vontade de Deus, como diz Pedro, eu quero trabalhar outra hora sobre isso. Pedro vai falar, una a sua fé às virtudes, a sua virtude a paciência, a perseverança e as demais virtudes sagradas, a piedade.
porque fazendo essas coisas, você não será inoperante e nem infrutífero. José foi alguém frutífero. Há um monte de gente que quer ser frutífero, mas não persevera em Deus e muito menos na bondade. Seja bondoso, igreja, seja bondoso, viva como um bondoso e desfrute desse fruto do Espírito. E você vai ser uma árvore plantada, que os galhos vão cair até nos terrenos vizinhos, ou seja, você vai alimentar os teus e vai alimentar os outros. Não importa se é inimigo, não importa se é opositor, seja alguém cheio do Espírito Santo e cheio das virtudes do Espírito Santo. E aqui o texto diz, voltando, José é uma árvore, 22, frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atiraram-lhe flechas com hostilidade. Quem são esses arqueiros? Os próprios filhos dele. Vocês, irmãos, que eu estou abençoando agora, porque eu, Jacó, tenho bênção para dar, mas vocês foram desviados. Quem sabe vocês vão se converter? Possivelmente eles se converteram aqui no capítulo 50. Arqueiros, a vida, ímpios, tentaram, mas ninguém, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui importante, e nos 7 anos de glória, você acha que José não teve oposição no Egito? Você acha que José não teve dificuldade? Claro que teve, irmãos, ele foi colocado em segundo lugar da maior potência do mundo. Você acha que os endemoniados não queriam tirá-lo de lá? Mas é aquilo, meus irmãos, descansa em Deus, a tua vida está nas mãos de Deus, o que Deus sonhou para você vai acontecer. Seja alguém que persevere e seja bondoso, aonde Deus te pôr, amém, meus irmãos? Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. O seu arco, porém, permaneceu firme. Aleluia! Que o seu arco, igreja batista missionária, permaneça firme, aonde? Na perseverança e na bondade, em nome de Jesus. Os seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus do seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e sobre a fronte do príncipe entre os seus irmãos. Aleluia! Ele era chamado príncipe entre os irmãos. Agora por quê? Porque ele era crente, meus irmãos, porque ele amava a Deus, porque ele perseverava em Deus e porque ele tinha atos de bondade para o resto da vida dele. E perceba, para eu concluir, a bondade que ele fez dentro da sua casa, a bondade que ele fez dentro da casa de Potifar, a bondade que ele fez dentro do calabouço, se repercutiu no mundo. Ele salvou o Egito e salvou o seu próprio povo. Deus seja louvado pela vida desse homem. Que Deus nos ajude a ser alguém de perseverança, mas principalmente alguém de bondade, porque mesmo que você falhe na sua perseverança, a bondade te levará às asas do Espírito Santo de Deus, e mais cedo e mais tarde a bondade te fará ser um vencedor perseverante. Agora, cuidado, se você é alguém só perseverante nessa vida, mas não tem bondade, tenha medo, porque José foi um príncipe de Deus entre todos nós. Amém, meus irmãos? Eu quero orar. E qual é a minha oração agora? Vamos pedir a vocês que estão aqui em casa: Senhor, me ajuda a ser perseverante, mas principalmente a ser bondoso. Não essa bondade aparente, mas essa bondade de um filho de Deus que vive como Deus deseja. Amém, meus irmãos? Você quer isso para a sua vida? Então vamos orar aos nossos irmãos aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Oremos agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida de José, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento tão desafiador, papai, porque só de perseverar já é difícil. Perseverar na vida, perseverar no trabalho, na família, perseverar no casamento, na educação dos filhos, no relacionamento entre os familiares, já é difícil. Quanto mais perseverar espiritualmente, perseverar diante das lutas, das oposições. Estamos aqui, papai, como pintinhos num ninho, como filhotes de uma águia no ninho,
esperando apenas o teu cuidado e a tua proteção com as tuas asas inquebráveis. Sê conosco, papai, ajuda-nos a perseverar, mas principalmente, Senhor, nos ajuda a ser bondosos. Sim, papai, nos ajuda a ter dignidade, Senhor, porque quando a vida nos atingir de forma cruel, como foi com José, que a gente possa ter atitudes serenas, de bondade e não de revolta. E quando a vida também nos der oportunidades, ó Deus, de provocarmos coisas boas, ó Deus, que assim seja, papai, que a gente possa provocar, que a gente possa ajudar, que a gente possa proclamar o teu evangelho, que a gente possa fazer obras quando os outros estão vendo, mas principalmente quando ninguém nos vê. Que o nosso coração possa pulsar esse amor que quer ajudar alguém. Porque, Senhor, José foi essa árvore frutífera que nos abençoou hoje. Ele foi essa pessoa, como a tua palavra nos ensina. Ele foi essa pessoa especial. Ele foi esse príncipe entre os seus irmãos. Esse príncipe entre nós hoje aqui. Nos ajuda, Senhor, a termos atitudes de bondade. Não só com os nossos, mas principalmente com aqueles que não gostam de nós. Nos ajuda, nos socorre, nos muda, e que esse fruto do Espírito possa ser abundante na nossa vida agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus continue falando com cada um de nós, e que o Senhor possa, naqueles momentos chaves, em que você está diante de Deus, e que vem sentimentos ruins no teu coração sobre algumas pessoas, que você possa clamar a Deus pedindo perdão, e possa, logo na sequência, viver esse fruto do Espírito, praticando com bondade, sobre aqueles que realmente merecem. Quem são esses? Todos. O próximo. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um domingo abençoado para todos vocês, meus irmãos. Pode se abraçar, dê um abraço bem apertado no irmão e na irmã. Está encerrado o nosso culto. Deus te abençoe.